Shalom, queridos. Podem se assentar. Fiquem à vontade. Hoje nós vamos finalizar o nosso livro de Gálatas. Espero que os irmãos tenham sido muito abençoados nesse tempo. Nós olhamos para essa carta, depois nós vamos para Efésios. Então, quem quiser já começar a ler Efésios, sinta-se à vontade. Então, primeiro eu quero ler com os irmãos o texto de Gálatas 6. Vamos lá. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem do corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, nesse texto, esse texto é o encerramento, né, de toda a carta. Então, ele relembra diversas das instruções que ele passou ao longo do texto, trazendo também algumas instruções práticas. No começo do versículo 1 ao versículo 5, você vê que cumpram a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Anotem para vocês lerem depois, que a gente vai ler outros textos, então não vou ler o Mateus agora. Mas leiam Mateus 5. Ali tem toda a explanação da lei do que quer dizer com a lei de Cristo, né? Então, todo o Sermão do Monte, todo o resumo da lei que o Senhor fez, a aplicação que o Senhor fez sobre o que significa seguir a lei, está ali, está tudo em Mateus 5. E aí ele resume aqui, a gente viu também no capítulo 5, né, que ele fala, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ele já estava lembrando essa questão do serviço, de você se entregar pelo seu irmão como sendo parte da lei. E, de fato, conforme a gente lê Mateus 5, a gente sempre vai voltar nesses dois pontos, amar o Senhor e amar o próximo. Amar o Senhor e amar o próximo. Cada parte da instrução do Senhor vai estar resumida nesses dois pontos. E aí é interessante que ele fala, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E ele fala, né, vocês que são espirituais, o que ele quer dizer com isso? Ou seja, vocês que se consideram espirituais demais porque não caíram no mesmo pecado que o irmão, restaurem com mansidão. Se preocupem em cuidar daquele que caiu. E, ao mesmo tempo, cuide, porém, para que cada um não seja tentado. Então, tem um cuidado duplo quando o Senhor fala sobre atentar para esses pontos. O cuidado de você restaurar o irmão que caiu
e o cuidado de você mesmo vigiar para você não ser tentado. Para que não caia, seja na mesma coisa que o irmão, seja em outra coisa que seja mais difícil para você. E aí, sobre esse ponto de cuidar do irmão, de carregar os fardos uns dos outros, que é o que ele fala no versículo 2, né? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram toda a lei de Cristo. Para falar sobre essa questão de carregar os fardos, eu quero que os irmãos abram comigo primeiro em Efésios... Não vai ser Efésios primeiro, vai ser 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, nós vamos ler o versículo 2. Segunda Timóteo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, exorte e corrija com toda paciência e doutrina. Então, quando ele fala de restaurar com mansidão, e quando ele fala também aqui sobre exortar, corrigir, ele fala como tem que ser, com paciência e doutrina. Não é qualquer correção, não é uma correção baseada no que eu acho que o irmão deve fazer de certo. Não é uma correção com base, olha, irmão, eu acho que você precisa se disciplinar melhor com relação à sua alimentação. Isso pode ser um conselho, mas não é isso que vai restaurar. O que vai restaurar é a doutrina bíblica. É o que você ensina da palavra do Senhor para aquele irmão que caiu. Amém? E aí vamos para Lucas 17. Lucas 17. Nós vamos ler o versículo 3. Lucas 17, versículo 3. Diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. A instrução é clara e simples. Você vai repreender aquele que pecar, e se ele se arrepender, você vai ficar guardando o remorso, relembrando e jogando na cara dele toda vez que você lembrar do pecado dele? Não. Perdoe-lhe. Restaure com mansidão, vamos lembrar de novo o que o Senhor falou, restaure com mansidão, restaure com paciência, restaure com doutrina, e repreendeu, o irmão se arrependeu, você perdoa. Nós devemos perdoar. E completando isso, nós temos Efésios 4. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a gente tem uma forma também bem clara de como que a gente deve perdoar. Lembrando que nós também fomos perdoados. Lembrando que ainda que nós não tenhamos errado da mesma forma que o nosso irmão, nós também fomos perdoados pelo Senhor. Somos pecadores tanto quanto o nosso irmão. E quando nós formos restaurá-lo com mansidão, a gente vai lembrar disso também. Olha, meu irmão, o Senhor tem libertação para você, o Senhor tem cura para você, o Senhor tem perdão. Vamos lá, abandone esse pecado. É esse esforço que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos fazer. E aí ele fala, interessante que ele fala duas coisas. Ele começa no 2 falando, levem os fardos pesados uns dos outros. Depois no 4, ele fala, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Você vê que ele fala as duas informações? Os fardos pesados uns dos outros e cada um levando a própria carga. Por que isso?
ele fala com relação a nós ajudarmos a sermos suporte para o nosso irmão. Para que carga? A que é pesada. A que é difícil de carregar sozinho. A que a gente precisa prestar contas uns para os outros, para que a gente caminhe em fé de forma firme, né? Passo a passo. E também precisamos examinar para carregar aquilo que é próprio nosso, aquilo que nós somos responsáveis de crescer no Senhor. Sabemos que cada um tem a sua própria carga. Então, a gente precisa ter uma avaliação clara, a gente precisa ter uma avaliação sincera e honesta diante do nosso Senhor. A gente precisa examinar cada um dos nossos atos e também saber se alegrar com os próprios avanços, né? Porque é isso que ele fala. Assim poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Então, dizer, olha, eu avancei nesse ponto, sem dizer, olha, eu avancei mais que fulano. Ou então, poxa vida, eu não alcancei ainda a caminhada que fulano fez. Sem se comparar com ninguém, mas examinando o seu próprio avanço. Examinando conforme você abandonou cada uma das práticas antigas e se entregou ao Senhor. E aprender a se alegrar com isso, porque ele está falando de se gloriar, certo? Orgulhar-se de si mesmo. Ter orgulho da caminhada que você fez. Não no sentido de, olha só o que eu consegui, mas olha só até onde o Senhor me trouxe. Olha só como o Senhor me restaurou. Olha só, eu pensava dessa forma, eu não achava que eu não tinha valor, e agora eu entendo que eu tenho valor no Senhor. Agora eu entendo não só que eu tenho valor, mas que eu posso, inclusive, ajudar meus irmãos a carregar a carga deles. Né? Se é muito difícil para ele, eu posso ajudá-lo a carregar junto, eu posso orar por ele, posso jejuar com ele junto por uma causa. Né? Então, ele vai falando, vai incentivando essa questão do serviço, de como a gente faz juntos, nessa cooperação, nós somos o corpo de Cristo. Nós crescemos em graça e comunhão com o Senhor. Amém? E aí, depois, ele fala, né, do 6 ao 10, ele vai falar sobre a questão da contribuição. E aí você vê que ele fala de contribuição, né, o 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a sua carne colherá destruição, e o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, ele está falando de vários tipos de necessidade aqui. E é uma coisa que se repete ao longo das cartas paulinas, né? Da gente aprender a entregar o que temos. Seja financeiro, seja em ação, seja dos nossos dons e talentos, mas saber entregar. Saber apresentar a Deus aquilo que Ele nos entregou também. Então, toda essa contribuição de recursos também é uma parte da semeadura, também é uma coisa que o Senhor pede de nós. E eu quero que os irmãos abram comigo em 1 Coríntios 9. Antes disso, na verdade, quero que vocês abram comigo em Mateus 22. Mateus 22. Nós vamos ler do 34 até o 40. Mateus 22. Do 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo.
Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, ele está falando do que a gente já tinha mencionado, da questão do serviço, da entrega que envolve cumprir a lei do Senhor. E muitas vezes a gente precisa lembrar, assim como ele fez com a parábola do samaritano, que entregar a si mesmo, amar ao Senhor e amar o próximo, muitas vezes vai incluir custo para nós. Muitas vezes a ajuda, o suporte vai nos custar algo. Seja nosso tempo, seja nossa atenção, seja o nosso financeiro, seja o nosso trabalho, mas vai nos custar. E nós precisamos, assim como Jesus se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos ter salvação, aprender a nos entregar uns pelos outros, em amor ao Senhor e ao nosso irmão. Amém? Aí agora sim, vamos para 1 Coríntios 9. Nós vamos ler do 11 ao 18. Primeira Coríntios 9, 11 a 18. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colher as coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, nós não temos ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Então, ele está falando... é sempre complicado quando a gente fala sobre recursos financeiros, porque a gente está um pouco saturado disso, né? Porque sempre tem alguém para falar além do que precisa ser falado, que quer colocar um peso maior do que o que é necessário. Mas em todo o texto bíblico a gente fala sobre servir, a gente lê sobre servir ao Senhor com tudo, e isso inclui as nossas finanças. Então, a gente não pode torcer o nariz quando fala assim, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa. Ele não precisa de nada que você faça, na verdade. Não precisa nem de você. Ele fez tudo isso por nos amar. Ele quer que nós estejamos perto dele, inclusive por nossa causa, para que o nosso coração seja cuidado, para que o nosso coração seja restaurado, para que nós estejamos perto dele, né? E isso envolve também a gente saber o quanto a gente tem que entregar, a gente estar atento, porque é nisso que o texto de Gálatas fala da gente estar atento às necessidades. Então, poxa, se nós estamos vendo o nosso irmão com uma necessidade específica e está em nosso poder fazer algo para ajudá-lo, nós devemos fazer. Esse é nosso dever como cristãos, esse é nosso dever como servos do Senhor, como filhos, como aqueles que entregam também em favor do outro, como o Senhor se entregou em nosso favor. Amém? Então, é essa meditação que ele traz nesse trecho específico, né, para lembrar de, olha, vocês têm pessoas, né, quem está sendo instruído, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Né, você está sendo instruído e há um custo também nessa sua instrução. Então, lembre-se de partilhar aquilo que é bom com quem está te instruindo, com quem está trabalhando com isso. Né, esteja atento. Poxa vida, tem
várias necessidades na igreja, eu preciso talvez aumentar minha oferta, né? O Senhor tem me pedido isso, né? Tem queimado no meu coração e eu tenho feito mais contas do que realmente necessário, né? Como tem sido? Como que eu tenho lidado com o dinheiro? Eu tenho pensado, colocado o dinheiro de alguma forma como Senhor na minha vida, como mandando no meu orçamento, ou eu tenho mesmo colocado no meu coração de servir ao Senhor com tudo, até com os meus recursos financeiros, até com o meu tempo, até com a minha atenção. E aí, nesse ponto da atenção, também é uma coisa muito importante, porque o que a gente menos tem ofertado, muitas vezes, para os nossos irmãos é a atenção. A gente ouve áudio no WhatsApp acelerado 2 vezes. Porque a gente não quer dar a nossa atenção para o irmão. Ah, não, mas é porque o irmão fala muito devagar. Dá para acelerar 2 vezes e ainda fica numa voz normal. Mas aí, dá a sua atenção. Talvez tenha alguma coisa na entonação do seu irmão que fala devagar e que faz pausas entre uma frase e outra, que te dê um discernimento do que ele precisa de ajuda, do que você pode orar por ele. Se você não der essa atenção, você não vai perceber. Então, a gente precisa estar atento, precisa amar. A gente ama nosso irmão também dando atenção. A gente ama nossos parentes com atenção. A gente mostra que é do Senhor com a atenção. Porque a gente vive num mundo muito distraído, preocupado com as próprias realizações. Não é? E se a gente não seguir o conselho de Gálatas de semear para o Senhor, se a gente semear só para os nossos próprios interesses, né, que ele está falando da colheita aqui também. Então, se a gente semear para os nossos próprios interesses, e isso se aplica nessa questão da atenção também. Semear nos nossos próprios interesses é ouvir 2 vezes mais rápido, por quê? Porque meu tempo precisa correr. Isso também é olhar para os nossos próprios interesses. Meu interesse é fazer tudo caber num tempo menor para que eu possa fazer mais coisas para mim. É semear para os seus próprios interesses. É semear para o interesse do outro também é a gente dar essa pausa. Saber parar. Saber ouvir. E abrir mão de tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças. Sim ou não? Que é isso, você quer resolver mais rápido possível, todas as coisas, espremer no menor tempo possível, para que você consiga riscar todos os itens do checklist no final do dia. Fiz, consegui. Alcancei. Ai, mas consegui fazer tudo isso. E o devocional? Eu nem pus no checklist porque eu não tenho conseguido fazer. Não tenho conseguido parar. O que a gente tem semeado? Eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso, eu estou me sentindo aflito, eu estou passando por dificuldades. E quando você tem semeado no Senhor, nos pés da cruz, será que a gente tem feito isso? A gente está preocupado com um monte de coisas. Preocupado se tem que se circuncidar, se tem que não se circuncidar, que é o que ele fala aqui do 11 até o final, né? Ele vai falando sobre essa questão. Olha, nem circuncisão, nem incircuncisão importa. Importa servir ao Senhor. Importa servir as leis de Cristo. Importa viver no amor, no serviço, em honra ao Senhor, para a glória do Senhor. Que o meu maior tesouro, que a minha maior glória seja a cruz de Cristo. Então, por que a gente fica correndo atrás de coisas que não vão produzir a graça do Senhor em nós?
Irmãos, essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha de todo dia. Lembrar que a gente precisa do Senhor. Porque ora nós estaremos entre os caídos que precisam ser restaurados com mansidão, outra hora a gente está entre os espirituais que precisam trabalhar para restaurar o outro com mansidão. E isso muitas vezes vai acontecer em áreas diferentes. Você vai ajudar o irmão com uma área, enquanto ele te ajuda em outra. Porque nós crescemos como corpo de Cristo. Sendo os pés e as mãos do Senhor. Caminhando juntos. Para isso, a gente precisa semear aquilo que é do Espírito. Semear comunhão. Semear atenção. A comunhão não acontece só quando a gente está junto aqui na igreja com um churrascão. A comunhão acontece quando a gente manda mensagem para o irmão e fala: oi, como está a sua semana? A comunhão acontece quando a gente ouve o áudio sem acelerar 2 vezes. A comunhão acontece quando a gente chega aqui mais cedo na igreja, ou quando sai um pouco mais tarde e conversa um pouco com o irmão. Quando ora por ele. É assim que a gente constrói a comunhão, entendendo que somos membros uns dos outros. É no serviço. Conforme nós servimos. A comunhão acontece conforme a gente pensa que, olha, né, nessa semana que eu estou na cantina, que lanche gostoso que eu vou fazer para os meus irmãos. Em tudo que nós fazemos, seja na nossa casa, seja na instrução para os nossos filhos, seja no nosso trabalho, seja no nosso serviço na igreja, em tudo que nós fazemos, nós temos a chance de semear no Espírito. E nós precisamos nos dedicar a isso, nós precisamos estar com os olhos e ouvidos atentos para fazer isso. Para trabalhar para o Senhor. E podermos nos orgulhar daquilo que o Senhor fez por nós. Olha só onde o Senhor me trouxe. Olha só o que o Senhor fez por mim. Eu entendi. Olha, agora eu entendi um pouco melhor o que é entrega, eu entendi um pouco melhor o que é o arrependimento, entendi um pouco melhor o que é perdão. E avançar nisso. Amém? Entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Levar as cargas uns dos outros. De forma que seja evidente de quem nós somos filhos. De forma que seja claro, que qualquer um consiga perceber. Somos o povo do Senhor. Ovelhas dele. Que entregam tudo por amor a Ele. Cada parte do nosso coração, cada parte do nosso entendimento. Abrindo mão do que precisa abrir. Aprendendo a ouvir, aprendendo a estar atento. Aprendendo a caminhar com o Senhor e com os nossos irmãos para a glória de Deus. Amém?